Oi, preciosa, tudo bem, gatinha linda, cheirosa, maravilhosa, gostosa? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Ô, preciosa, tá rolando uma trend lá no TikTok que fala assim que Deus existe. Você acredita que Deus existe? É assim, a pessoa conta alguma coisa que aconteceu com ela e geralmente é alguma coisa que ela se safou, de uma coisa muito grave, perigosa, arriscada, ou de alguma coisa que Deus fez pra ela, ajudou ela a conseguir alguma coisa que, nossa, era impossível, né? E pra entrar nessa trend, amiga, eu vou falar pra vocês que eu acredito que sim, Deus existe. Você acredita que realmente Deus existe? Só que é engraçado como pra cada pessoa a fé ela é de um jeito, mas sem sombra de dúvidas, a fé, independente de religião, tá? Não é religião que eu estou falando, a fé, ela ajuda a gente a ter mais fé no próximo, mais fé na vida, deixa a gente mais otimista automaticamente. Isso envolve várias outras coisas, né? Por exemplo, você ter fé de que vai dar certo ou de que você vai conseguir alguma coisa, conquistar, dar força pra você correr atrás, sabe? É meio que faz você viver no futuro. Tipo, não num sentido ruim da palavra, não no sentido de ansiedade, viver no futuro. Digamos que assim, na certeza de que você realmente vai conseguir. Porque quando a gente entrega pra Deus alguma coisa, né? Algum problema que a gente já fez a nossa parte, que agora realmente é só com Ele, a gente precisa realmente entregar. Não entregar e ficar aflito, ansioso, nervoso, preocupado, sabe? Que é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas, preciosa, deixa meu like, por favorzinho. Hypa o vídeo, se você conseguir. Tem um botão de hypar que o YouTube tá testando em alguns canais. E o meu canal foi selecionado. E aí você hypa, porque com isso o YouTube disse que vai recomendar o meu canal para pessoas diferentes, tá bom? E eu tô louca pra conhecer gente nova. Ai, amigos nunca é demais, preciosa. Mas olha só, Best, falando assim um pouco dessa questão de que Deus existe, sabe? O que eu queria falar pra vocês é cuidado com o que você deseja. Porque pode acontecer. Aconteceram várias coisas comigo, sabe? Que eu percebi que eu pedi e que eu queria. E às vezes eu até fiquei. Recentemente, inclusive, eu fiquei pensando, cara, eu devia ter pedido um pouco mais, né? Eu pedi exatamente aquilo e ganhei exatamente aquilo. Eu vou pedir um pouco mais. E não é um pedir, porque eu tenho muita dificuldade em pedir, em orar para pedir alguma coisa por mim. Geralmente eu só agradeço porque eu me vejo como uma pessoa muito abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado, saúde, enfim, força para correr atrás das coisas. Não tenho tudo de mão beijada, mas a gente sabe que a gente é capaz, não é, preciosa? Ah, você não nasceu rica, não nasceu herdeira, mas nasceu forte o suficiente para trabalhar. Deus te deu saúde, Deus te deu sabedoria de escolher quem vai ficar do seu redor ou não, né? Mas para falar essa questão assim de Deus existir e que ele realmente escuta a gente, o que eu mais gosto de tudo isso, preciosa, é a questão do que é o fato de que às vezes a gente fica com muito medo de começar alguma coisa nova ou de fazer alguma coisa assim que para tanta gente é um pouco normal e a gente fica se limitando, né? Ouve aquela vozinha que fica enganando a gente, falando que a gente não merece ou que a gente não é capaz. E sabe o que eu acho, amiga? Que quando a gente tem fé e provando que Deus realmente existe, quando a gente começa a fazer a nossa parte e correr atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente às vezes fica pensando com a gente mesmo, não vai dar certo. Não vai dar certo, eles disseram. Não vai dar certo. Aí sabe o que acontece, Best? Sabe o que acontece, preciosa? No último suspiro, quando você fala assim, já tentei tudo, já entreguei tudo, já dei o meu máximo, não tenho mais nada, eu sabia que não ia dar certo, eu não tenho mais o que fazer, estou desesperada. É nesse momento que Deus age. É nesse momento. Ele tá vendo que você tá se esforçando, que você tá fazendo a sua parte, entendeu? Então, continua, não para, porque quando não tiver solução humana, entendeu? Deus vai mandar alguém pra te ajudar. Sempre tem.
Sempre manda, sabe? E aí, não sei o que, coach, não, realidade, bem, porque eu gosto de pisar um pouquinho no chão, não gosto de levar as coisas por extremo de nada, e principalmente da questão religiosa. O tanto de gente fanática, doida, que fazem coisas absurdas e falam que é por conta de religião ou por conta de um Deus delas que elas acreditam, não tá escrito. Tem muita coisa errada e a gente tem que abrir os olhos pra isso, sabe? Não se alienar com essas coisas. Mas eu lembro de um caso, Preciosa, escuta só. Quando eu era criança, eu sempre comi muita unha. Minhas unhas hoje são grandes. Tem Preciosa que comenta assim: eu tenho tanta agonia das suas unhas serem desse tamanho, dá vontade de cortar. Nossa, sua unha me dá agonia. Eu não entendo essa agonia. De verdade, não entendo essa agonia. Não entendo. E aí, quando eu era mais nova, eu não tinha unha grande, eu achava lindo, eu achava feminina, achava uma mão delicada, uma mão bonita de quem tinha unha grande. Porque eu sempre andei com meninas mais velhas do que eu, então elas tinham unha grandes. E naquela época não era tão famosa assim, unha de gel, unha de não sei o que, ela não tinha. Era unha postiça mesmo, elas colavam a unha postiça e tinham essa vaidade de ter a unha grande e algumas tinham unha natural. E a minha eu não conseguia, por quê? Porque eu comia, e eu comia tanto que a minha unha ficava sangrando em carne viva, e eu comia, arrancava as pelinhas daqui, ó, ficava muito feio. E com o tempo de tanto comer unha e de tanto comer as pelinhas daqui, de baixo, os meus dedos eram cheios de verrugas. Verruga. Eu associo a comer unha. Na minha cabeça, Preciosa, foi isso que aconteceu. Mas eu não tenho certeza pra poder te garantir. Eu só sei que eu tinha muita vergonha de mostrar minha unha pras pessoas. Então, quando eu ia pegar um troco, porque naquela época a gente pagava com dinheiro as coisas, né? Dificilmente a gente passa cartão. Nem lembro, só sei que eu pagava tudo com dinheiro quando eu era mais nova, criança, assim, mais jovem. Ia comprar pão na padaria, aí eu pegava o dinheiro assim, escondia meus dedos e colocava na mão da pessoa. E depois, quando eu ia receber o dinheiro da pessoa assim, eu pegava assim, sabe, pra ela não ver os meus dedos. E eu tinha muitas verrugas em volta. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Pra você ter noção, eu já tinha vergonha por mim mesma. E a minha mãe ainda fazia questão de me humilhar. Ela ficava, ai que mão feia, ai que mão nojenta, ai que tanto de verruga. E você fala isso pra ela hoje, ela não lembra. Você tinha aí? Não lembra. A minha mãe não lembra. Mas eu lembro. E eu tinha muita vergonha. Enfim. E eu ficava assim, meu Deus, o negócio tem que sair. Só que eu não pedia pra Deus tirar, né, de mim. Eu só ficava vendo e com vergonha e pensava, cara, é porque eu como unha. Mas quem disse que eu conseguia parar de comer? Não conseguia. E continuava comendo unha. Até que um dia eu resolvi pedir pra Deus. Eu tava assistindo televisão e passou nesses canais que fica pedindo pra você colocar um copo com água, que ele vai abençoar a água e depois você bebe, né? E aí, assim, eu era criança, eu não tinha nenhuma referência de pessoa com fé na minha família. Não tinha referência, assim, de... Não tinha. Eu era católica, eu não sou batizada hoje, né? Mas eu fui batizada na igreja católica quando eu era criança. Mas a minha mãe nunca frequentou a igreja, Preciosa. Aí, tudo bem, peguei, fui lá, coloquei a água e eu pedi com tanta fé pra eu conseguir tirar aquelas verrugas do meu dedo. Eu falei, meu Deus, por favor, tira essas verrugas do meu dedo, porque eu acho muito feio, eu não aguento mais e não sei o que lá. E Preciosa, eu juro pra vocês, eu vou falar que futilidade, que bobagem, mas eu era criança, eu não tinha muita coisa assim pra pedir, né? Eu não tinha tanta noção assim das coisas, só sei que eu tinha muita vergonha da minha mão. E nisso, você acredita que de um dia pro outro as minhas verrugas sumiram? Tipo assim, sumiram. Eu continuei com meus dedinhos comido, feio, mas as minhas verrugas, eu tinha várias. Em um dedo eu tinha várias. Sumiram, desapareceram. Tipo, mágica, milagre. Aí eu deixo por vocês, entendeu? Mas realmente aconteceu. E aí, outra coisa que aconteceu também foi a questão de conseguir trabalhar em casa e viver da internet pra ficar junto com os meus filhos. Agora é real. A Jade vai começar a ir pra escolinha, ela vai começar a ir pra creche, ela já poderia ter começado, mas eu e o Ney, a gente decidiu colocar ela num dia que começasse a semana, entendeu? Porque no final de semana, tipo assim, já vai chegar o final de semana, ela não vai se adaptar tão bem, vai ter que começar depois meio que tudo de novo, né?
e vai ter o período de adaptação, que geralmente tem quando você coloca um filho pequeno na creche. E quando eu trabalhava, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho desde os meus 8, 7 anos de idade, preciosa, sabe? Eu sempre trabalhei bastante. Eu nunca tinha isso de final de semana e tal. E quando eu é, cresci mais um pouquinho, eu trabalhava de telemarketing. Então eu trabalhava escala 6 por 1 final de semana. Quando eu fiz enfermagem, eu comecei a trabalhar também 6 por 1 e o meu sonho era trabalhar 12 por 36 porque eu ia conseguir ter um dia em casa. Mas enfim, não tive a chance de trabalhar 12 por 36 no primeiro emprego, no emprego principal. Mas nos outros empregos, porque eu nunca trabalhei em um emprego só, quando eu trabalhei de enfermagem, eu sempre vinculei um trabalho com o outro. Seja home care, que é você ir cuidar do paciente na casa do paciente, seja ambulância, que eu fiz bastante, cobrindo evento, casamento, formatura, festas, rave, parada gay, já cobri parada gay, enfim. Porque o dinheiro não era muito, sabe? Eu queria muito na época comprar um carro, então, nossa, eu trabalhava igual uma doida. Enfim, então eu sempre trabalhei muito. E quando eu tive filho, foi a primeira vez na minha vida que eu não queria trabalhar fora. Eu queria ficar em casa e queria ser dona de casa. E eu juro pra vocês que eu criticava a dona de casa. Nossa, uma mulher não trabalhar, não ter a sua própria independência financeira e ficar dependendo do marido pra comprar mods, preciosa. Eu tô falando mods, eu odeio essa palavra. Você não tem noção do ranço que eu tenho de mods. Eu tenho ranço. Você fala o que você quiser pra mim, mas você não me fale mods. Por favor. Pra quem não sabe o que é mods, é absorvente. Eu não sei de onde que vem essa gíria, mas agora tá popular uma música que é assim, eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mods pra mulher, um mel e o leitinho das crianças. E eu tipo, meu Deus, falou mods, não dá. Deleta. Mas enfim, não ouve essa música, tá? Que ela não é boa, não. Mas assim, nem nada contra o cantor, né? Quem gosta, gosta. Diz você se você conhece a música ou se você gosta. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Eu, hein? Enfim. Preciosa. Então, né? Então eu sempre trabalhei muito, 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 né? E aí eu sempre critiquei dona de casa, porque eu achava um absurdo a mulher depender do homem pra tudo, que sacanagem, que errado. E minha filha, se você tiver o poder não, que o poder você tem, mas a chance, tá? De encontrar um homem pra sua vida, que você consiga ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos, da sua casa, da sua família, enquanto ele provê as coisas para o seu lar, o sustento, faça isso, porque é maravilhoso. Eu não julgo mais, eu acho certo, eu acho digno. E tem função mais importante de se desempenhar do que cuidar dos seus filhos, do que criar um ser humano decente. O meu sonho era ter uma mãe presente. Sério, uma mãe presente. Porque minha mãe é mãe solo. Fica complicado, porque a minha mãe tinha que dar conta de sustentar a casa sozinha. Então a minha mãe vivia trabalhando, quando eu não tava trabalhando fixo, tava fazendo bico, vivia fora, a gente vivia sendo cuidado pela minha avó ou pela minha tia, entendeu? Só que assim, era aquele cuidado assim, só da minha avó, não, minha avó realmente cuidava. Mas a minha tia, ela só ficava ali, só pra dizer que tava ali, não fazia nada mais, entendeu? Então assim, a gente cresceu meio que largado assim, entende? Então eu queria ter, então eu tenho inveja. Ai, inveja ruim. Eu tenho, tá? De gente que tem mãe, pai presente, assim, na família, assim, que cresce assim. Tem tanta gente que tem e não dá valor pra isso. Gente, o tanto de moleque, quando eu era mais nova, eu conheci, que tinha pai e mãe presente, trabalhadores, ganhava um dinheirinho legal, tinha uma estabilidade legal, tinha pai e mãe legal em casa e ficava pagando de bandido, porque era moda, porque queria ser o bonitão e se lascou. Que desperdício, né? Mas tudo bem, vamos lá, voltando aqui, preciosa. E aí eu sempre quis poder cuidar dos meus filhos em casa e eu nunca pude, porque eu precisava trabalhar e eu trabalhava bastante. E isso é uma coisa complicada pra gente, mulher, porque a sociedade ela cobra da gente que a gente realmente seja tudo.
que a gente dê conta de tudo. Bonita, gostosa, sarada, mãe, mulher, amante, namorada, parceira, que soma junto, que cresce junto, que não sei o quê. E tá tudo bem ser assim, não tem problema nenhum. Mas eu sentia muito no meu coração que eu queria poder ter mais tempo com os meus filhos. Porque eu ouvia o Gael, no caso, chamando as outras pessoas de mãe. Nossa, como doeu. E ele não queria ir no meu colo. Quando eu ia buscar ele na creche ou na casa da minha sogra, que às vezes ficava com ele não queria vir comigo. Ele era um bebê. E ele olhava pra mim e acho que ele pensava, quem que é essa fulana? Não, não quero. Eu abraçava a professora, abraçava a tia da escola, abraçava a avó dele e não queria vir comigo, não queria vir pro meu colo. Por um lado, isso é bom, significa que ele estava sendo bem cuidado. E era isso que me confortava naquele momento, porque na realidade, tudo que eu mais queria é que ele me corresse para meus braços, que ele viesse com tudo, com saudade de mim, porque eu era mãe de primeira viagem e eu queria ter essa sensação toda de mãe e eu não tinha, porque eu precisava trabalhar. Ao mesmo tempo, eu pensava assim, Preciosa, que não tô falando que é um problema, entendeu? Você trabalhar fora. Nossa, eu acho delicioso, ainda mais quando você trabalha na profissão que você escolheu, quando você estuda, que foi o meu caso, porque quantas pessoas são formadas e trabalham com empregos, subempregos até, porque não conseguiu uma vaga na área que ela escolheu estudar, que ela se dedicou para aquilo. Eu trabalhava na área que eu estudei. Para mim isso era um presente e eu precisava valorizar isso, eu valorizar, não ninguém ao meu redor. Eu tinha que valorizar aquilo. Ai, mas você ganha pouco, mas eu escolhi, eu sabia porque eu pesquisei antes de começar a estudar as vagas, o salário, carga horária, tudo, para depois eu começar a estudar, né? Então assim, isso era um presente para mim e eu super valorizava isso. E também o meu esforço. Cara, eu me formei e eu trabalho no que eu me formei. E o meu emprego de enfermagem era muito útil para as pessoas. Eu gosto de ser útil, né? Só que eu queria muito isso, Preciosa. Eu queria poder trabalhar menos. Não precisava nem parar de trabalhar menos. Porque eu já tive uma crise existencial pensando, nossa, me esforcei tanto para ganhar uma bolsa, para poder estudar, para poder ser alguém. E hoje eu sou dona de casa, mas é porque às vezes a gente não valoriza o principal. As pessoas, a sociedade quer que a gente seja esse tudo, dê conta de tudo e seja essa mulher moderna toda, só que a gente é só uma pessoa, um ser humano de carne e osso que cansa, que tem sentimentos também. E querendo ou não, mulher é mais frágil, entende? E a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Às vezes a gente sai tanto, fica tanto na rua, quando a gente tá com o nosso filho, a gente não sabe lidar com ele. Porque quem tá educando são outras pessoas. Porque a gente não sabe lidar, a gente fica estressada demais, a gente fica, meu Deus, o meu filho é terrível. Só que não, é porque você não ensinou o seu limite pra ele não ensinou o limite dele pra você, vocês não se conhecem o suficiente, vocês não passam tempo de qualidade juntos o suficiente. Então, aí envolvia tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, que eu ficava pensando assim, nossa, como eu queria poder trabalhar menos pra poder cuidar do meu filho. Aí pensa, eu tenho 4, isso foi só o Gael. No do Gael, depois veio Melodia, depois Clarice, e eu com esse desejo. Só que eu continuava trabalhando, conseguia um emprego melhor para pagar mais, para eu conseguir ficar em um emprego só. E assim eu fui. Só que aí eu percebi o poder da internet. E aí eu comecei, Preciosa, a ver que poderia ser um meio ali para eu conseguir trabalhar em casa e ficar com as crianças. Porque só quem é mãe sabe como é difícil você correr atrás de uma pessoa para olhar o seu filho e uma pessoa de confiança. Até quem é de confiança, a gente tem que ficar sempre com o olho aberto e outro fechado. Então é muito complicado. E aí eu lembro, Preciosa, falando assim de tudo isso, né? Dei uma volta aqui, mas assim, eu pedi pra Deus, eu falei assim, Deus, por favor, não sei como, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero muito poder cuidar dos meus filhos em casa, cuidar da minha família, porque, Preciosa, você que trabalha fora, eu não tô falando que você tá errada de jeito nenhum. Se você trabalha fora, ai, mas eu não gosto do meu trabalho, ai, mas é ruim, ai, mas é isso, ai, mas é aquilo. Você tem chance de conseguir um emprego melhor, se sentir melhor onde você tá, mudando algumas posturas, mas assim, eu vou te falar uma coisa que era o que eu falava pra mim mesmo, eu não trabalho pros outros.
Eu não trabalho para X lugar, para tal lugar. Eu trabalho para mim. Eu trabalho para minha família, porque eu precisava trabalhar e eu trabalhava. Eu trabalhava para mim, para pagar as minhas contas, para comprar as minhas coisas, para comprar as coisas para os meus filhos, para minha casa, para minha família. Eu trabalhava para mim. A gente trabalha pra gente. Você pode não trabalhar. E aí? Você não trabalha na empresa de ninguém, nem na sua empresa, mas também você não sustenta a sua casa e a sua família. E eu trabalhava com esse pensamento, com esse sentido de gratidão por ter um emprego para sustentar minha família, porque eu trabalhava para mim, para minha família, entendeu? E continuo, entende? Só que Deus me abençoou em poder trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. E existem várias formas de trabalhar em casa, entendeu? Até as empresas, depois da pandemia, tem empresas que contratam pessoas home office para trabalhar de carteira assinada e tudo mais em casa, entende? Mas aí, pessoal, o que acontece? Eu pedi para Deus essa oportunidade e Deus me ouviu e me abençoou. Por isso que eu sou tão grata por todo mundo que tá aqui, por você que tá aqui, pessoal, por você que comenta, que deixa o like, que compartilha e para falar que Deus existe. Sabe por quê? Porque exatamente quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, a colocar, a observar as outras oportunidades que eu poderia ter, porque eu não sou rica e eu não pedi para Deus para ser rica. Eu só pedi para que ele me ajudasse a fazer um dinheiro para conseguir ficar em casa com os meus filhos. E foi exatamente isso que eu ganhei, preciosa. O necessário, o bastante, o suficiente para eu conseguir sustentar minha família, pagar meu aluguel, água, luz, em casa, trabalhando e cuidando dos meus filhos. Não sou rica, não sou rica. Quem dera se eu fosse, quem dera. Mas o que eu tenho, eu sei que é abençoado e que foi Deus que me deu, sabe? Porque eu pedi pra ele, eu pedi pro meu pai, tá? Foi o meu pai que me deu, o meu pai que me deu vocês. Que tá aqui, porque se não fosse vocês também, preciosa, quem sou eu? E eu fico pé da minha vida com esses influenciadores que vivem disso, trabalham com isso, ganham muito dinheiro, mas assim, muito dinheiro por sua causa, por causa dos inscritos das pessoas. E eles prejudicam essas pessoas fazendo coisas que tá completamente errada. Tipo assim, eles sabem que isso é errado, que se a gente estivesse num país justo, eles estariam na cadeia em estar fazendo o que eles estão fazendo e mesmo assim eles estão lá. Vocês viram que aquele cara o açaí lá, que é o atacadista de mercado, teve uma queda nas vendas? Foi a maior queda em não sei quantos anos de existência aí que os mercados estão tendo em vendas de comida mesmo, alimentação. E aí sabe por quê? Por causa do jogo do tigrinho, porque as famílias estão preferindo pegar o dinheiro e apostar no jogo do tigrinho do que comprar alimentação. Tem muita família passando dificuldade porque isso é um vício. E as pessoas que divulgam sabem disso. As pessoas que divulgam ganham quando você perde, tá bom? Só pra falar mesmo, assim, tá? Não adianta depois vir lá reclamar me xingar no meu direct, não. Porque sempre que eu falo essas coisas, sempre vai um monte de gente lá no meu Instagram me xingar. Você acredita? Vai lá, pode xingar à vontade. Eu vou ler, tá? Só que eu não vou absorver. Eu só desejo que Deus te dê tudo em dobro do que você tá desejando pra mim, tá bom? E aí, preciosa, Deus escuta o que a gente fala. E que às vezes a gente tá na correria, só pra resumir aqui tudo, a gente tá na correria, a gente tá correndo atrás e a gente às vezes não vê aquilo acontecer. Significa que você não tentou todas as possibilidades. Acho que você nunca vai tentar todas as possibilidades para melhorar qualquer coisa que você queira na sua vida. Sempre tem um jeito diferente de fazer aquilo que você tá fazendo e para você conseguir conquistar o resultado que você quer na sua vida em qualquer âmbito. Na sua relação com seu marido, com seus amigos, com a sua família, com a sua casa, com a sua organização, com você mesma, entendeu? Sempre tem, para você não desistir e continuar buscando isso. Porque quando você não tiver mais nada para fazer, quando não tiver mais solução, não tiver mais jeito, é aí que Deus vem e faz o milagre, tá bom? É aí que Deus vem e coloca a mão dele e fala assim: pronto, porque foi assim comigo em muitas e muitas situações. O importante é você não desistir de lutar para se melhorar, para viver o melhor, porque é para isso que você existe. É para ter o melhor. O melhor às vezes não é o que a gente quer. O melhor
Às vezes, a gente não consegue nem enxergar direito o que é melhor pra gente. Mas quando a gente vive e vê as coisas acontecendo, a gente percebe a grandeza daquilo não ter acontecido e daquele outro ter acontecido. Menina, se eu te falar o tanto de calango velho que eu já quis casar, que eu ficava assim, mas ele ia ser o amor da minha vida, eu vou casar e ter 1000 filhos com ele. Quem diria que Deus ia estar preparando o Ney pra mim, que pra mim é a melhor coisa da minha vida que aconteceu, é meu presente, entende? E eu chorando por uns ex que eu ficava tipo assim, meu Deus do céu. Hoje eu falo, menina do céu, perdi tanto tempo, a minha juventude, eu perdi minha juventude chorando por causa disso. Menina, socorro, o Jurandir. Eu lá chorando por causa do Jurandir. Não. Não pagava uma casquinha de sorvete. Não tinha um sinal de que queria trabalhar. Tinha alergia, carteira de trabalho. Eu tô fora, tô fora. Mas enfim, preciosa. Então, é isso, tá? Que eu queria falar. E aí, a Jade vai começar agora a ir pra escolinha. E eu sempre quis ficar em casa pra cuidar dos meus filhos. E eu não queria colocar Jade na escolinha exatamente por causa disso. Era a minha primeira oportunidade. Primeira não, né? Segunda oportunidade de estar com os meus filhos em casa, sustentando, criando eles, ajudando eles, participando da infância deles. E sem eu precisar sair para trabalhar, sem eu precisar desmamar, parar de amamentar, porque eu preciso voltar a trabalhar e eu não vou conseguir. Meu peito ficava inchado, eu ficava com febre, preciosa, duro, meu peito duro, doendo. Nossa, eu vejo meu peitinho hoje, não é nem metade, não é um terço do que ele ficava quando ele ficava cheio de leite. Ficava gigante, eu ficava com as tetonas, preciosa. Então, eu queria isso. E agora a Jade vai pra escolinha, né? Porque eu colocava meus filhos na escolinha com menos de 1 ano, né? Porque eu precisava voltar a trabalhar. Ou senão, eu sempre tinha que pedir pra alguém de confiança olhar. O Ney às vezes olhava, às vezes a irmã dele olhava, às vezes a mãe dele olhava. E ainda bem que elas poderiam olhar, porque eu tenho uma prima que ela não tem ninguém pra olhar. E aí ela não mora aqui perto da minha casa, ela mora longe. Então pra ela vir não fica legal, não dá. E ela tava, coitada, ela teve que sair de 2 empregos porque ela não conseguiu ninguém pra cuidar do filho dela, entendeu? E aí agora o marido dela conseguiu um emprego legal, e aí, enfim, ela conseguiu se ajeitar, né? E conseguiu um emprego mais perto também. Mas antes disso, ela teve que se desfazer do emprego, porque tinha dias que a pessoa que ela chamou pra olhar o filho não ia. E ela me ligava, ela mandava áudio desesperada, pedindo um conselho. Não, tô mal, não tô aguentando mais, que é isso e tal. Mas enfim, preciosa. E aí agora eu vou colocar a Jade na creche, e eu sempre pensei assim, eu queria pelo menos colocar o meu filho na creche quando ele já começasse a falar, pra eu saber o que tá acontecendo, pra eu poder conversar e falar, tá tudo bem? Tá, a tia brigou? Não, a tia não brigou, a tia deu comida? Deu, eu comi, não, eu fiquei com fome hoje, a tia me bateu, eu queria isso, eu queria essa comunicação, mas de qualquer forma, o que eu pensava também na época era, não importa a idade da criança, a criança sempre comunica, nem que ela não fale, nem que seja um bebê, ela comunica o corpinho dela, o jeito dela falar, o jeito dela agir, as coisas, ela comunica, entendeu? Mas eu tinha isso na minha cabeça de que eu queria colocar meus filhos na creche, pelo menos quando começasse a falar. E eu não consegui com nenhum deles. E aí eu consegui com a Jade agora colocar ela na creche, porque eu tô trabalhando igual uma doida, tô estudando, preciosa. Então, assim, também vai ajudar na questão da fala dela, né? E eu tô muito empolgada com isso, porque eu fiquei agradecendo a Deus, pensando, meu Deus, obrigada. Porque eu sei que o lugar que ela vai estudar é de confiança, é bom, porque as minhas filhas todas estudaram lá, a Melodia estudou lá, aí saiu agora pra ir pra escola, a Clarice tá lá já há 2 anos, ainda vai ficar mais 1 ano lá, e gosta, sabe? Então, sabe quando as coisas parecem que se encaixam? E eu acho que é muito importante você ter a sua intimidade com Deus. Sabe por quê, preciosa? Porque eu não vou pra igreja. E muita gente fica falando isso, por que você não vai? Você tem que ir. Eu acho que nada dessas coisas tem que ser imposta. Você tem que sentir, é igual você ser batizada. Você tem que sentir que você realmente quer aquilo, sabe? E aí, mesmo não indo pra igreja, eu converso com Deus todo dia. Lembra que eu falei pra vocês que eu faço uma lista do que eu tenho que fazer no dia? Eu gosto de fazer ou antes de dormir
Ou de manhã, primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir lá pegar meu caderno e começar a anotar. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. E eu coloco sempre uma estrelinha nas prioridades. Meu nariz tá todo machucado, ó. Todo machucado, minha filha. Porque tava frio, começou... E aí, machuca. Mas assim, se estiver vendo uma casquinha aqui, ó, é o machucado. E aí, Preciosa, o que eu ia falar que eu tava falando? Então, mesmo não indo pra igreja, eu tenho intimidade com Deus, porque na minha lista de tarefas, todos os dias eu coloco pra reservar 1 minuto, 2 minutos, alguns instantes pra conversar com Deus. E pode ser conversar com Deus lavando a louça. Às vezes eu coloco as crianças pra dormir e vou limpar a casa. Eu vou lá lavando a louça e vou conversando com Deus. E eu gosto de falar, eu não gosto de pensar, porque eu tenho muitos pensamentos intrusivos que ficam querendo prejudicar o meu diálogo, falando besteira. Então, eu gosto de falar pra passar por um filtro, entendeu? Que aqui não tem muito filtro, não. E aí eu falo, entendeu? Eu tenha isso na sua agenda. De você conversar mesmo, falar, nossa, Deus, sei lá, eu tô tão cansada hoje porque eu sinto que eu não consegui dar conta de tudo, porque eu queria tanto ter feito isso e eu não consegui. Nossa, amanhã eu preciso dar conta disso e tal. É uma terapia. É uma terapia. E isso tá lá na minha listinha de tarefas diárias, assim como beber água, fazer atividade física, limpar a casa, buscar as crianças na hora, banho, escovar o dente, skincare de manhã, skincare à noite, skincare no corpo, né? Passar um creminho no corpo inteiro. Tudo isso tá incluído lá, tá? É isso que eu queria falar pra vocês. Não desanima, tá? Não para de lutar. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Você sabe muito bem como que é. Você tem que fazer a sua parte também. Não adianta só querer que todos os problemas sejam resolvidos de uma forma divina, porque não depende de uma coisa só. Você tem que sim fazer a sua parte, Preciosa. Por isso que eu nunca gosto de levar só para um caminho os extremos, tipo, deixa tudo na mão de Deus e seja como Deus quiser. Não pode isso. Você tem que também tomar controle do que você pode tomar controle. Porque tem coisa que, infelizmente, realmente não tá na nossa mão, a gente não pode controlar. Se a gente não pode controlar, aí a gente fala assim, Deus, agora é com você. Que seja feita sua vontade, amém, que eu sei que o Senhor quer o melhor pra mim. E é isso, você entende? Você entende o que eu quero dizer? Então tá bom, beijo, eu sei que você entende, tá? Eu amo você, um beijo no seu coração. Aqui embaixo no box de informação tem a nossa loja pra você ficar linda e maravilhosa com acessórios, tá bom? E eu vou deixar o link dessa lente aqui que eu estou usando. Depois eu faço um vídeo sobre ela. Vou ver se eu faço o vídeo e posto amanhã pra vocês logo cedo, tá? Pra animar seu dia. E aí, Preciosa, deixa o like, se inscreve no canal, deixa muito coraçãozinho, me fala se você entendeu o que eu quis dizer, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer aí, meu help. Me segue lá no Instagram, por favorzinho, lá eu posto promoções, dou dicas, mostro minha rotina lá em tempo real, tá bom? Me segue lá, vou deixar o link de tudo aqui embaixo no box de informação pra você, tá? Produtos de skincare em conta lá na Shopee, nossa lojinha também. Eu amo você e até o próximo vídeo, sua linda. Tchau.